E também em Nova York, Bia, teve um outro encontro muito importante. O Lula se encontrou com o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, uma reunião a pedido do líder ucraniano e que tem um significado importante para a gente analisar. Vamos ver o que o Lula falou sobre esse encontro. Relação ao Zelensky, eu achei muito importante a conversa com o Zelensky. Veja, porque eu acho que essa guerra, ela começou, sabe, com dois países achando que um ia ganhar do outro rapidamente. Eu acho que o Putin achou que ia ganhar a guerra, sabe, rapidinho, e acho que o Zelensky pensou que a ajuda europeia e americana ia permitir que ele ganhasse rapidinho. Não aconteceu nenhuma das duas coisas. Então já faz 3 anos. Sabe, se você não tiver um interlocutor, sabe, as coisas não funcionam. Então o que eu disse para o Zelensky é que eu vou me esforçar, conversar com quem eu puder conversar, para ver se a gente consegue. Inclusive vou conversar com o Trump sobre a questão da guerra. Eu sei que ele é amigo do Putin, eu também sou amigo do Putin. Então, se um amigo pode muita coisa, 2 amigos podem muito mais. Quem sabe a nossa química pode ser levada para o Putin e para o Zelensky, quem sabe a gente construa aquela saída que parece inesperada. E eu já estou imaginando o Lula, o Trump e o Putin numa fogueira, queimando os marshmallows, assim, comendo marshmallow, todos amiguinhos, os três. Isso seria um strike no bolsonarismo, que ia fazer a internet dar pinote, né? Agora, tem algumas coisas que o Lula fala aí que a gente precisa analisar. Primeiro, eu não acho que a Ucrânia, em algum momento, achou que essa guerra fosse ser fácil, né? Nunca achou, né? E é sempre bom lembrar, a Ucrânia foi invadida, né? A Ucrânia ela não invadiu ninguém, ela foi invadida, né? Então, não partiu dela um desejo de querer guerra, né? Foi um desejo que partiu da Rússia que invadiu. Por fim, nesse ponto específico, a gente sabe, né, a gente conversa muito sobre isso aqui no Matinal, os interesses tanto do Putin quanto do Trump são muito, muito amplos, né? Qual é a sua expectativa sobre uma eventual intermediação do Lula e do grupo de Amigos pela Paz, né, do qual a China faz parte, ter um efeito, ser eficaz para interromper, para parar a guerra? Olha, Guilherme, desde que chegou ao Planalto nesse terceiro mandato, Lula vem tentando se colocar como um possível intermediador da paz, não só lá na Rússia e entre Rússia e Ucrânia, mas também no Oriente Médio e, enfim, um grande estadista preocupado com o mundo e com a paz mundial. Ele tenta se colocar nesse lugar. E ele foi constantemente, em diversas situações, alijado dessa posição pelas grandes potências, né? Pelos Estados Unidos, pelos europeus, que não deram tanta bola às investidas do Brasil para tentar se colocar como intermediador. É claro que estar ao lado da China nessa tentativa de negociação dá um peso para o Brasil. E os movimentos que o Brasil fez no BRICS e no G20, que foram realizados no Brasil aí nos últimos meses, né? Porque o G20 não tem nem um ano, então nos últimos meses, e agora a COP, também dão um protagonismo muito maior para o Brasil. Agora, a gente ainda não viu um sinal da comunidade internacional de respeitar o Brasil nessa posição de intermediador. Muitas vezes também porque viram o Lula como um líder que estava tomando um lado em detrimento do outro. Uma aproximação estratégica do Brasil, que é cultivada pelo Lula com a Rússia, por exemplo, com o Putin, foi muitas vezes colocada em cena como algo que o afastava da aproximação com a Ucrânia. Então, esse encontro com o Zelensky é um encontro no meio de muitas idas e vindas nessa relação ao longo dos últimos anos, e alguns momentos, inclusive, de tensão por parte do Zelensky com relação ao Lula, por entender que ele estava defendendo interesses mais alinhados à Rússia do que a uma posição mais neutra que seria exigida de um intermediador. Mas alguns ventos têm mudado, eu acho que essa reunião foi um pedido dos ucranianos, mas com boa disposição por parte do Brasil de ser realizada. Há uma declaração positiva do Zelensky pós-reunião também, e inclusive por parte do Trump a gente viu um recuo nessa semana lá em Nova York, na ONU, com relação ao posicionamento dele sobre a guerra na Ucrânia.
ele tinha chegado a afirmar que a Ucrânia teria que ceder alguns territórios que havia perdido nessa guerra para a Rússia. E desta vez, depois da reunião com o Zelensky, ele recuou nessa posição e disse que a Ucrânia pode recuperar territórios originalmente ucranianos, que eram originalmente ucranianos antes do início da guerra. Então a gente vê que há um movimento, eu acho que por parte dos Estados Unidos, de tentar criar algum tipo de estreitamento de relação aí com Zelensky, com a Ucrânia, portanto, se aproximar mais de um papel de intermediação do que de um papel de estabelecer claramente de qual lado está e o que defende, e talvez também por parte do Brasil, por entender que as falas que o Lula vinha dando com relação à Rússia, apesar de representarem um alinhamento que sim é estratégico para o Brasil, a Rússia é parte dos BRICS, então o Lula cultiva, como ele falou, essa aproximação com o Putin, mas de entender que alguns movimentos que foram feitos pelo Lula e pela diplomacia brasileira podem ter sido lidos como um impeditivo para que o Brasil se coloque nessa posição de intermediador. Agora, o quanto isso vai resultar em um efeito concreto? O quanto países que estão diretamente muito mais próximos desse conflito, como os europeus, vão aceitar ter o Brasil sentado a uma mesa de negociação? Eu acho que muito disso também vai depender de como for essa conversa entre Lula e Trump, porque o Trump é completamente imprevisível, né, Guilherme? Então, a gente sabe que tem questões dos dois países para serem resolvidas nesta conversa, obviamente, é o principal ponto de interesse do Lula, mas também há essas questões geopolíticas. Se o Trump entender nessa conversa que o Lula pode ser um agente capaz de sentar à mesa e de ajudar numa negociação de paz, eu vejo que ele pode sim colocar o Lula nessa mesa de negociação junto a ele. Claro que é uma briga de protagonismo aí. O Trump quer ganhar o Nobel da Paz, ele já falou várias vezes. Então ele está trabalhando para ele ser o grande intermediador de uma solução de paz. Eu não acho que ele vai dar tanto espaço assim para um líder que ameace ofuscar de qualquer maneira essa posição americana, mas eu acho que muito do futuro da posição do Brasil com relação à intermediação das negociações lá na Ucrânia vai também depender desse entendimento com o Trump nessa reunião. Como o Lula também quer o Nobel da Paz, né? Esse vai ser um duelo Então, para ver quem se posiciona melhor para ganhar o Nobel da Paz, né? O Bia ou eles se e o unem, Tarcísio, né? E tem mais chance de talvez ou se dar unem e ganham certo. juntos, né? Imagina, Lula e Trump ganham juntos o Nobel da Paz. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro se atira da Golden Gate.